Olá pessoal, sou a professora Tatiana, a professora responsável pela disciplina Análise Combinatória e Probabilidade. A disciplina está dividida em 4 unidades. Na primeira unidade nós temos combinações e permutações, outros métodos de contagem, números binomiais e probabilidade. Almejamos com essa disciplina atingir os seguintes objetivos: intuir e demonstrar resultados de métodos de contagem e métodos probabilísticos, compreender alguns métodos de contagem, reconhecer alguns problemas de contagem e probabilidade que são aplicados na vida real, desenvolver a habilidade de raciocínio e de aplicação dos princípios gerais da análise combinatória e da teoria da probabilidade a inúmeros problemas e situações concretas. A análise combinatória se constitui ferramenta para diversas áreas do conhecimento científico, graças ao seu vasto campo de aplicações. Além disso, permite a elaboração de situações, problemas que podem ser discutidas através da construção de conjecturas e discussão de ideias, promovendo o desenvolvimento da capacidade de argumentação em diferentes níveis de ensino. Estimados alunos, esperamos que o material colabore para a compreensão da disciplina. O mesmo foi cuidadosamente pensado, pois além de ser rico em exemplos e exercícios, apresenta uma linguagem extremamente acessível a todos. Desejo agora a todos bons estudos e sucesso nas atividades e avaliações. Caros alunos, vamos iniciar nossa primeira unidade de análise combinatória e probabilidade. Apresentamos aqui a ementa. Na unidade 1, nós iremos estudar combinações e permutações. Veremos a introdução, teremos as permutações simples, combinações simples, permutações circulares, as permutações de elementos nem todos distintos e as combinações completas. Na unidade 2, veremos o método de contagem, o princípio da inclusão e exclusão, as permutações caóticas, os lemas de Kaplanski, o princípio da reflexão e o princípio de Dirichlet. Na unidade 3, teremos os números binomiais, que está dividido em triângulo de Pascal, binômio de Newton e polinômio de Leibniz. Na unidade 4, veremos os modelos probabilísticos, experimentos determinísticos aleatórios, o espaço amostral e probabilidade Laplace, eventos e espaços de probabilidade e a probabilidade condicional. Análise combinatória e probabilidade, combinações e permutações. Os problemas de contagem são resolvidos explorando o significado das operações aritméticas de adição, de subtração, de multiplicação e divisão, com destaque para o papel da multiplicação. Iniciaremos primeiro com um problema simples. O conjunto A possui 4 elementos e o conjunto B possui 7 elementos. Quantas são as funções que vai de A até B? Solução. Devemos para cada elemento de A escolher sua imagem B. Há 7 modos de escolher a imagem do primeiro elemento de A e 7 modos de escolher a imagem do segundo elemento em diante. Portanto, a resolução desse problema é 2401. Eu resolvi iniciar a nossa aula até o teorema do binômio de Newton com situações, problemas, para depois atingirmos a definição. Definição. Se uma decisão D1 pode ser tomada de X maneiras e se uma vez tomada a decisão 1, a decisão 2 puder ser tomada de Y maneiras, então o número de maneiras se tomarem as decisões D1 e D2 é X vezes Y. Permutações simples. Também, assim como o princípio fundamental da contagem,
Vamos iniciar com um problema, e depois a gente veremos a definição. De quantos modos é possível colocar em uma prateleira 5 livros de matemática, 3 de física e 2 de estatística, de modo que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos? Devemos inicialmente escolher a ordem das matérias, o que pode ser feito de 3 fatorial. Depois, devemos em cada matéria escolher a ordem em que se apresentarão os livros. Então, teremos 5 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. Portanto, o número de possibilidades é... Resolvendo essa multiplicação, nós encontramos 8.640 possibilidades. Permutações simples. Quando temos N elementos distintos e queremos ordená-los, devemos ter N posições de escolhas. Dessa forma, temos N posições de escolha para o primeiro elemento, N-1 posições de escolha para o segundo elemento, N-2 posições de escolha para o terceiro elemento, N-3 posições de escolha para o quarto elemento, assim por diante. Temos 2 posições de escolha para o penúltimo elemento e 1 posição de escolha para o último elemento. Assim, a ordenação de N elementos distintos é dada pela seguinte fórmula. Permutações com repetições de elementos. Problema 3. Quantos são os anagramas da palavra matemática? Como nós temos 3 letras A, 2 letras M, 2 letras T, 1 letra C, 1 letra I e 1 letra E, a resposta é... Então, a gente vai substituir, pegar as repetições das letras, colocar na fórmula, resolvendo os fatoriais, encontramos o seguinte resultado: 151.200. Definição para o caso geral. Consideremos N elementos dos quais N índice 1 são iguais a índice 1. N índice 2 são iguais a A índice 2. NT são iguais a AR. Então, podemos calcular o número de permutações com elementos repetidos usando a seguinte fórmula. Combinações simples. Problema 4. De quantos modos podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos 2 mulheres, em um grupo de 7 homens e 4 mulheres? As alternativas são: nós temos 4 homens de um lado, 2 mulheres do outro, 3 homens e 3 mulheres, podemos ter 2 homens, 4 mulheres, e, portanto, a gente podemos resolver as seguintes combinações. Resolvendo aqui o cálculo, encontramos 371. Combinações simples. De quantos modos podemos escolher P objetos distintos entre N objetos distintos dados? Evidentemente, quantos são os subconjuntos com P elementos de um conjunto com N elementos? Começamos escolhendo em ordem P elementos, o que pode ser feito de N, N-1 até N-P mais 1 modos. Deste modo, cada subconjunto com P elementos é contado P fatorial vezes, já que ele aparece em cada ordem possível. O número de combinações simples de classe P de N objetos é... Permutações circulares. De quantas maneiras podemos organizar uma roda com 4 crianças? A resposta é o número de permutações circulares de 4 elementos, que é igual a 4 menos 1 fatorial, que é igual a 3 fatorial, que encontramos 6 como resposta. A quantidade de permutações circulares de um conjunto com N objetos
é o número de maneiras de colocá-los ao redor de um círculo, de forma que disposições que coincidam pela aplicação de uma rotação sejam consideradas iguais. O número de permutações circulares de N objetos é igual a Problema 6. Quantas são as soluções inteiras e não negativas de x mais y mais z igual a 5? Vamos também utilizar as combinações com repetições, e resolvendo a combinação a gente encontra 21. Vamos agora definir as combinações completas. Dado um conjunto de N objetos, o número de maneiras de escolher R dentre eles, onde podemos escolher várias vezes o mesmo elemento e de forma que a ordem que os R elementos são escolhidos não é importante. É chamado de combinações completas de N, escolhe R, sendo denotado por CR, P tomado de N a N. Podemos interpretar de dois modos. As combinações completas é o número de modos de selecionar P objetos distintos ou não entre N objetos distintos dados. A outra maneira de interpretar as combinações completas é o número de soluções da equação em inteiros não negativos. Caros alunos, nós finalizamos nessa primeira unidade o nosso assunto de hoje.